agora vamos aguentar, gente. Marcel Van Hatten, boa sorte para todos nós. Vamos lá, queridos. O federal Marcel Van Hatten protagonizou uma cena bizarra durante a votação de projetos na Câmara dos Deputados. Pedindo a retirada de pauta de um dos PDL, ele citou a ameaça do governo Trump de aplicar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que agora a corte está tremendo e buscando o papai Lula. O Partido Novo orienta favoravelmente a retirada de pauta. Perdão, já orientamos a favor da retirada de pauta e agora ao adiamento da votação. E vamos, gente, Pix, faço questão aqui de lembrar que contribuições. esses abusos de autoridade que estão ocorrendo no Brasil vão ser reduzidos dramaticamente nos próximos dias, a julgar pelas declarações do secretário de Estado americano Marco Rubio. Primeiro, os ministros do Supremo fizeram piada sobre quem teria o seu visto cancelado. Agora que Marco Rubio diz que a grande possibilidade de que Alexandre de Moraes seja sancionado pela lei Magnitsky, foram pedir socorro para o papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve! É isso que nós estamos vendo agora acontecer. O Supremo Tribunal Federal de joelho, senhor presidente, desesperado com a possibilidade do Donald Trump botar uma sançãozinha nos seus cartões de créditozinhos, suas contas bancárias, suas comprinhas no Shopee e as outras tantas coisas que fazem com o dinheiro que ganham os seus familiares nos processos no judiciário. O tempo deles está chegando ao fim, senhor presidente. Não contente com a cena vergonhosa, ele ainda foi à tribuna e atacou a ex-presidenta Dilma Rousseff, anistiada na quinta-feira pela Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em razão das violações de direitos humanos que sofreu durante a ditadura militar. Senhor presidente, mais uma vez percebemos que aqui as prioridades são outras. Nós estamos a tratar do livro branco, discussão em segundo turno, mas o tema que mobiliza uma parte relevante da sociedade brasileira, que é o tema da anistia, inclusive para aqueles que não cometeram nenhum crime e hoje são vítimas de perseguição do Estado, essa não é pautada. O que nós queremos é a pacificação do país. O que nós queremos é virar uma página, sim, triste da história do 8 de janeiro, mas que precisa ser, depois de mais de 2 anos de muita perseguição política injusta, e aqueles que eventualmente quebraram, vandalizaram, já tendo sofrido penas, inclusive, de reclusão maiores do que qualquer vândalo recebe no Brasil. Precisamos virar essa página e passar para a próxima, mas o PT não quer. O PT quer continuar essa narrativa mentirosa de tentativa de golpe de Estado num dia impossível, em que ninguém estava aqui, no meio do recesso, num domingo, no início de janeiro. Quer continuar essa disputa política que apenas está alimentando aqueles que continuam no poder abusando de nós. E hoje, curiosamente agora, vemos a notícia de que Dilma Rousseff recebe a anistia. Dilma Rousseff recebe a anistia e uma indenização de R$100 mil da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, a mais alta que se poderia conceder, em virtude, segundo a comissão, da perseguição política e tortura que sofreu durante o período militar no Brasil. Senhor presidente, parece que só vale para um lado. A perseguição política realizada por órgãos vinculados ao Estado de um país, ela não pode ser convalidada para ninguém, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas nós vivemos um momento em que o presidente da República se alia justamente àqueles que perseguem os seus opositores e têm regimes de partidos únicos nos seus países, como acontece na China, em Cuba. Isso demonstra a natureza do PT, demonstra quem é Lula de verdade. Nunca defendeu democracia. Na ocasião, o plenário debatia a votação do PDL 725, que atualiza a Polícia Nacional de Defesa. Diante do chilique de Marcel, que desviou do assunto em pauta,
Érica Cocai voltou ao tema e ainda calou a boca do deputado bolsonarista, citando o recente julgamento conduzido pela corte, além das Obrigado, oitivas que Carla. mostram quem está no centro da trama golpista. Presidente, eu gostaria de agregar o tempo também da maioria e do governo, Por favor. para além do É dureza ter que responder o Marcel Van Hatten, né, cara? A Érica Cocai é uma heroína. É uma heroína. Coitada da Érica Cocai, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, turma. Vamos contribuindo aqui. Faltando 2 membrinhos. tempo da federação. Presidente, nós estamos falando aqui do livro branco, mas não só, nós estamos falando aqui da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa. O livro branco, ele só existe em países democráticos. Portanto, não me surpreende aqueles que estão defendendo impunidade para quem tentou golpear a democracia não quererem votar o livro branco. Só existe em países democráticos. Isso significa uma possibilidade da população ou do conjunto da sociedade ter mais elementos sobre a estratégia de defesa e, ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Defesa. Então, portanto, o livro branco é fundamental para um processo de democracia. É óbvio que alguns que estão aplaudindo e querem asfixiar o Brasil com o manto absolutamente cruel da impunidade, não querem a democracia. Porque dizer que houve uma narrativa de tentativa de golpe é desqualificar todo o processo de investigação que está em curso. Nós temos aqui o brigadeiro Almeida Batista, que deixou de forma muito clara no seu depoimento que Bolsonaro tinha participado da reunião sobre tentativa de golpe. Também falou que o general Freire Gomes ameaçou prender o ex-presidente, portanto, que se colocou contrário à tentativa de golpe. E aqui, todos os depoimentos têm pontuado que o golpe pressupunha uma operação indevidamente chamada de verde e amarelo, porque verde e amarelo não pode ser a cor da morte, nem a cor da tortura, é a cor do nosso Brasil com muita vida, que dizia que havia articulação da tentativa de assassinato do presidente da República eleito e do vice-presidente e do ministro do Supremo. Então, veja, ele também disse que Bolsonaro, o brigadeiro que se recusou a estabelecer um golpe, disse que Bolsonaro sabia da inexistência Obrigado, de fraudes Carlinha. eleitorais. Coisa boa. A discussão, aí sim, uma narrativa falaciosa de fraude eleitoral para justificar as botas e baionetas a dilacerar a própria democracia brasileira. Então, portanto, estes que aqui estão e não querem votar a Estratégia Nacional de Defesa, o Plano Nacional de Defesa e o Livro Branco estão coadunados com quem não quer a democracia. E estão aqui para dizer que a impunidade tem que se estabelecer. Impunidade em nenhum local e em nenhum ponto da nossa história estabelece pacificação, apenas legitima a tentativa de romper e dilacerar a democracia. Impunidade não pacifica, mas acirra as intenções golpistas. Grande Érica Cocai, maravilhosa, detonando o Marcel Van Hatten. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.